Olá, estimados amigos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a esse encontro de cerimônias e práticas da Seichonoye. Para nós é uma super alegria receber cada um dos senhores aqui no nosso canal. Os senhores sabem que todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, há um conteúdo novo disponibilizado para todos. E se os senhores gostam, então, das cerimônias e práticas da Seichonoye, é só acionar aí as notificações, curtir os nossos conteúdos, porque assim eles se difundem para muitas pessoas. Hoje eu tenho aqui uma presença super especial e a gente vai fazer uma inversão de papéis no nosso encontro de hoje, porque esse preletor costuma entrevistar as pessoas e os senhores que acompanham os nossos conteúdos no sábado já sabem de quem eu estou falando. Ele sempre traz um convidado e hoje ele vem aqui para responder algumas perguntas sobre o assunto da pauta de hoje. Eu estou falando do preletor da sede internacional, Enio Masakihara. Bem-vindo, preletor. Obrigado, Yara. Preletora Yara, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado aí ao Departamento de Ofícios Religiosos pelo convite, né? Muito bom estar aqui e parabenizar também o Departamento de Ofícios Religiosos pela iniciativa de fazer esse tipo de explicação ao público, porque quem conhece bastante a Seichonoye sabe o que acontece, né? Mas tem muitas pessoas que já ouviram falar da Seichonoye e nem imaginam que tem algumas atividades na Seichonoye, porque a gente não divulga tanto assim também, né? Que bom, feliz de estar com você. E como que é estar nesse papel hoje de entrevistado, de responder as perguntas, preletor? Então, eu estava pensando que dá tempo de alterar ainda isso hoje, agora. O que você acha? Então, não estou achando bacana, inclusive, acho melhor a gente começar com as perguntas. Vou falar Mas vamos negociar, vai. Quem sabe, um cafezinho, não tem jeito? Preletor, o assunto de hoje... O assunto de hoje é a Sutra Sagrada Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Sim. E, então, para a gente começar, talvez seja bacana contar para os amigos que estão nos acompanhando qual é a origem dessa Sutra Sagrada. Pois é, e qual que é a origem, preletora? Olha, eu sei, mas eu não vou contar, vou deixar o senhor contar. Puxa vida, né? É bem provável você que já participa da Seichonoye ter lido a Sutra Sagrada Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, né? E a Seichonoye tem várias sutras sagradas, né? A mais conhecida é a Chuva de Néctar da Verdade, temos Palavras do Anjo também muito conhecida, a Sutra também para a cura espiritual, né? E tem também a Sutra Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. E a pergunta é, como que surgiu essa sutra, né? Aí escreve o próprio fundador da Seichonoye, o professor Masaharu Taniguchi, para nós, mestre Masaharu Taniguchi, né? Que foi solicitado a ele uma sutra para que fosse lida para as pessoas que se tornam membros da missão sagrada. No ato da consagração dos registros, né, espiritual dessas pessoas, uma sutra exclusiva para essas pessoas que se tornam membros da missão sagrada. E foi aí então que ele começou a escrever essa Sutra Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Mas olha também interessante, preletora Yara, ele escreve que quando ele começou a redigir esta Sutra, ele fala algo mais ou menos assim, né? Que as mãos, né, utilizadas aí eram as dele, mas as palavras que estavam sendo escritas ali não eram palavras do dia a dia dele. Ele falou assim, tem palavras aí que eu nunca me lembro de ter escrito ou lido, então não eram minhas, na verdade. O corpo, entre aspas, era o meu, mas o autor dessa sutra, ele atribui ao Deus Criador do universo, né? Fantástico, então é uma sutra sagrada, efetivamente. Essa questão da vida que flui eternamente é maravilhosa de pensar, e eu estou aqui escutando o preletor e imaginando o amigo que está nos acompanhando, falando missão sagrada, inscritos na missão sagrada, o que vem a ser inscrito na missão sagrada, né? Seria legal também a gente responder. Sim, é verdade. As pessoas não dão conta da importância que é ser um membro da missão sagrada na Seichonoye do Brasil.
Ali fora, por exemplo, a gente está mais acostumado a ouvir em pessoas que colaboram com o dízimo na igreja, por exemplo, né? E na Seitonoye a gente não usa muito esse termo dízimo, né? Não que não tenha o dízimo, mas a gente usa então essa denominação chamada apóstolos da missão sagrada também, ou como membros da missão sagrada. E na Seitonoye, ser membro da missão sagrada, ou se inscrever na missão sagrada, é se tornar, digamos assim, né, um colaborador para que a obra de Deus chegue ao maior número de pessoas, né? Então, as pessoas que são membros da missão sagrada, às vezes, para alguns que ainda está começando, pensa que está apenas colaborando com a Seitonoye, com valor monetário também, né? Não importa qual seja esse valor, mas a obra que se realiza por trás de uma doação, independente da quantidade desse valor, é espetacular. Tanto é que nós estamos aqui hoje, se você pode estar assistindo na tua casa, se você já ouviu dezenas, centenas, milhares de vídeos no YouTube, por exemplo, tudo isso para você, entre aspas, parece que é tudo grátis, né? Mas é graças à doação dessas pessoas que são membros da missão sagrada. É espetacular isso. É fantástico mesmo, e se colocar num lugar de apóstolo, apóstolo é uma palavra muito forte, inclusive para a cultura cristã, a gente tem isso na nossa mente de alguma forma. É fácil se tornar apóstolo da missão sagrada? É bem mais fácil do que a gente imagina, Pretora Yara, porque dentro do ser humano existe uma necessidade enorme de fazer o bem, né? Porque o ser humano nasceu para fazer o bem. E quando você faz aquilo que você está predestinado a fazer como obra de Deus, você se sente bem, você se sente feliz. E quando você deixa de fazer, parece que tem alguma coisa que te empurra para você fazer. E ser apóstolo da missão sagrada, fazer o bem ao próximo, é fantástico e é maravilhoso para fazer isso. Mas, puxa vida, ok, é bom, é fácil, mas como que eu faço? Por exemplo, né? Basta se inscrever na missão sagrada. Ok, mas como que eu posso me inscrever, né? Então, a maioria pensa que está com a gente agora já são membros da missão sagrada, mas se você ainda não é, uma das opções é só entrar no site da Seitonoye, www.sni.org.br, e ali você, nesse portal da Seitonoye, tem uma janelinha aí chamada Missão Sagrada. E se você clicar aí, né, na Missão Sagrada, você encontra todos os passos para se tornar membro da Missão Sagrada. Então, o que é importante? Se tornar membros da Missão Sagrada, o objetivo não é você apenas colaborar monetariamente com uma instituição religiosa para que ela possa fazer o bem, né? Mas também a Seitonoye deixa muito bem claro os benefícios que proporciona a pessoa que tem essa conscientização de fazer o bem. É algo espetacular isso, Pretora Yara, né? E você sabe muito bem como preletora da Seitonoye. Eu tô aqui me lembrando no momento em que eu conheci a Seitonoye, eu era muito criança, né? Então, minha mãe me levou a Seitonoye, e minha mãe sempre foi uma adepta muito fervorosa e seguidora. O que ensinavam a fazer, ela não tinha que perguntar nada, ela ia lá e fazia. E acho que a primeira coisa que ela fez, além de adquirir o oratório e preparar as coisas para fazer as orações para os antepassados em casa, foi nos inscrever na missão sagrada. E eu demorei um pouco, depois, acho que na minha adolescência, para entender essa responsabilidade agora é minha, né? E isso é interessante porque a gente tem eu acho que é como se a gente subisse um degrau. A gente vai despertando, ampliando a consciência e passando a entender que a gente também quer fazer parte desse grupo de apóstolos que faz o bem. É natural esse processo, de certa forma, não é? É natural. A única coisa que às vezes pega um pouquinho é que às vezes as pessoas querem primeiro estarem preparadas para fazer o bem, né? Eu quero ter para depois doar. Só que a Seitonoye não fala bem assim, né? Ela fala que a gente já nasce com tudo aquilo que nos é necessário para fazermos o bem, para viver bem, né? Para fazer parte de uma sociedade feliz, harmoniosa, né? E nisso a Seitonoye, como diz o outro, né, é fantástica também, porque ela fala algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, aqui diz assim, né? Eu vou ler um pedacinho aqui da Sutra Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Especialmente os que não só almejam graças para si, mas que espontaneamente oferecem a Deus recintos tais como os auditórios, edifícios, templos ou academias necessários
Olha só, hein? Para conduzir os homens à salvação, o que, conscientizando a sagrada missão para a qual foram escolhidos por Deus, tornam-se voluntariamente membros da missão sagrada e se dedicam à salvação dos semelhantes, antes mesmo de alcançarem a própria salvação. E eu acho isso fantástico, sabe? Antes mesmo dele alcançar a própria salvação, ele faz essa obra, né? Então, ser membros da missão sagrada não significa que não, deixa eu me estabilizar economicamente. Não, antes de ajudar o vizinho, ajudar meus parentes, deixa eu primeiro me ajudar, né? E a Seitonê vem e fala assim, né? Olha, é feliz quem torna o outro feliz. Recebe quem doa, né? E a missão sagrada tem esse objetivo também, preletora Yara, de fazer com que a provisão de Deus manifeste na vida daquelas pessoas que talvez estão passando por uma série de dificuldades, estão carentes monetariamente ou até de outros sentimentos aí, né? Olha, eu sou infeliz. Não é que ela é infeliz, ela é feliz, mas se não está vivendo feliz, é porque não está proporcionando felicidade ao próximo. Mas também pelo lado monetário também. Quantas pessoas que têm um talento extraordinário, dedicam pra caramba na vida, mas parece que a coisa não flui. Mas por que isso, né? Apesar de tanta água na torneira, para que você usufrua dessa água, tem que abrir a torneira, né? E muitas das vezes a pessoa deixa a torneira fechada e com o copo embaixo, não vai resolver muito. E a missão sagrada tem essa a finalidade, fazer com que o fluxo da provisão manifeste através dela também. Então, quando você doa, você abre esse canal da circulação das bênçãos de Deus. E aí, então, mas aí eu tenho só um pouquinho, entre aspas, né? Mas não é que tem só um pouquinho, é que está fechado. A hora que se abre, começa a jorrar. Enquanto só está fechado, só sai de gotinha, talvez, nesse sentido. Isso é muito interessante, o Pletor está explicando, e eu estou lembrando aqui, inclusive, da Sutra Sagrada, que tem aquela imagem do querer sentir calor, segurando o gelo nas mãos, né? Exato. Então, cerrada se torna um ponto, aberta se torna infinito. São imagens que a gente que vai lendo as sutras, vai acompanhando aqui as palestras, os conteúdos da Seitonê, a gente vai sentindo. Seria isso a elevação ao grau de apóstolo? Essa conscientização? Sim, sim. Quando a pessoa se dedica ao bem do próximo, no caso nosso, na Seitonê, mas não só na Seitonê, né? Tem tantas pessoas que fazem obras fantásticas de caridade por aí, né? Mas no caso nosso hoje aqui da Missão Sagrada, a pessoa se torna um apóstolo da Missão Sagrada, ela já não está pensando mais nela, né? Ela já está pensando no bem do próximo. E isso é fantástico e maravilhoso. Só que como a senhora mesmo disse agora, você mesmo disse agora, né? A pessoa segura o gelo na mão, nas mãos, e diz que está frio, porém ela quer um calor. Então, puxa vida, por que você não solta o gelo que vai começar a esquentar a sua mão, as suas mãos, né? E de vez em quando a gente tem aqui talvez uma moeda na mão e reclama porque só tem uma. Mas se você fazer com que essa mão beneficie pessoas, né, ela acaba frutificando e você acaba recebendo mais, né? Então, o apóstolo da Missão Sagrada não é aquele que olha somente naquilo que ele tem e que sirva para ele, mas o que ele pode fazer com aquilo que ele tem para ajudar o próximo. E aí, então, aquela velha lei mental que fala tanto também na Seitonê, né? Quando você planta, você colhe, quando você dá, você recebe, a lei da ação e da reação, essas coisas todas aí. Então, para quem ainda não é membro da Missão Sagrada, a Seitonê disponibiliza também essa oportunidade para que você não se torne um membro da Missão Sagrada da Seitonê, mas que você se torne um benfeitor, não só dos seres humanos, mas de todos os seres da natureza de um modo geral. E com isso, mesmo não tendo a intenção nenhuma de você querer fazer algo para receber, mas nós vivemos num mundo de leis, e não tem como escapar das leis. E a lei diz assim, você dá, você recebe. Então, todos os membros da Missão Sagrada, eles são beneficiados. Por quê? Porque eles fazem um ato da gratidão. E como consequência disso, eles recebem também, preletora. Isso é fantástico, fantástico o amigo que nos acompanha agora. Eu tenho certeza que está assim, mobilizado, motivado a manifestar o amor. É a forma de a gente ver as coisas, né? Eu me lembro que até durante a minha passagem
meu crescimento, minha evolução de percepção do ensinamento da Seichonoye, a gente passa por situações, né, Sim. preletor? Então, eu me lembro que, numa ocasião, eu tinha só R$50, o que, para muitas pessoas, é bastante, para outras, nossa, só 50, mas era 50 para passar o fim do mês, preletor. E eu tenho 3 filhas, elas eram pequenas na ocasião, e elas foram viajar para a academia de Biúna, uma academia da Seichonoye, e eu falei, meninas, vocês podem gastar 5, porque mente pobre, o senhor sabe como é. Sim, sim. Mente pobre é mais ou menos assim. E eu falei, ó, 5. Era para comprar foto, um docinho, qualquer coisa assim. E quando elas voltaram para eleitor, olha, eu falo para os amigos que são próximos da gente sem nenhuma vergonha. A primeira coisa que eu perguntei foi, cadê o troco? Eu nem perguntei se o seminário foi bom, não perguntei nada, eu perguntei, cadê o troco? E hoje eu sei que foi um aprendizado, porque a minha filha mais velha perguntou, que troco? Quando foi o que troco, meu coração bateu muito forte, porque eu imaginei que eu não teria. Olha só, o que o senhor falou, a nossa mente vai para o que parece que a gente está vendo. Não tenho. E eu expliquei o troco, dei R$50. Ela, olha, mãe, vou contar, olha só. Eu estava lá e o tio, porque na academia eles contam o ensinamento da Seichonoye através de histórias. O tio contou umas histórias e ele falou que quando a gente está feliz e a família é maravilhosa, a gente pode agradecer com o trabalho físico. Ela falou do jeitinho dela, né? Fazendo as coisas com a mente e com a contribuição monetária. E aí ele explicou que a gente poderia doar para agradecer, como uma forma de retribuir as bênçãos. E a gente é uma família tão maravilhosa, né, mãe? Aí eu doei tudo que eu tinha. E aí eu queria ser um avestruz pletorênio, porque eu chorei mesmo, emocionada. Essa história já tem aí para 20 anos e ela me emociona até hoje, porque o despertar de uma criança muda a vida de uma família. O fluxo, a abundância da torneirinha começou a abrir naquele momento para mim. Então, eu tenho muita gratidão pelo ensinamento da Seichonoye, por esta sutra sagrada em especial, porque, através de uma criança, foi que a gente percebeu, na família, o que significa abrir a torneira, abrir a mente para receber a provisão infinita. Mas é verdade, preletora Yara, de vez em quando a gente apanha na vida por ignorância, por falta de conhecimento, por iniciativa da gente querer aprender mais, né? No caso que você contou agora das filhas na academia de Biúna, academia de treinamento espiritual da Seichonoye. Seichonoye tem várias academias de treinamento espiritual, uma delas fica no município de Biúna, a gente fala então carinhosamente academia de Biúna, né? Mas lá a gente aprende umas coisas que fala, meu Deus do céu, acho que em lugar nenhum no mundo se aprende aquilo que a gente aprende na academia da Seichonoye. Mas aproveitando o gancho, esses dias eu estava conversando com um preletor de Curitiba, Carlos Eduardo. Ele começou a contar um pouquinho a vida dele também. A dificuldade que ele passou por causa, ele tinha um comércio, teve uma empresa que causou um dano bastante grande para ele, então ele ficou a zero. E ele estava construindo uma casa porque tinha uma renda boa, mas depois acabou. E aí ele teve que ir morar na casa que estava iniciando a construção, tinha que dormir na garagem porque ainda não tinha nada, não tinha cama, não tinha nada. Ele falou, Enio, tenta imaginar alguém sem nada. E foi o que eu fiquei. E a renda que a gente tinha era pequenininha para sustentar a minha família. Mas uma coisa eu já tinha aprendido na Seichonoye, da missão sagrada. Porque você falou uma palavra bonita agora, retribuição, né? Então, eu aprendi isso, que eu tenho que retribuir, né? E aí, então, todos os meses, a minha missão sagrada, né? Eu fazia a minha doação, eu fazia a minha retribuição, a minha gratidão a Deus. E eu fui questionado pela minha família, pai, né? Como que o senhor está levando dinheiro para a igreja se nós não temos nem para comprar comida, né? E ele falou, meu Deus do céu, o que eu falo para o meu filho agora? O que eu falo para a minha família? Mas como ele conhecia o ensinamento da Seichonoye, em outras palavras, ele explicava mais ou menos assim, eu não estou levando o dinheiro para a igreja,
esse dinheiro nem é meu, esse dinheiro é de Deus. E o que eu estou fazendo é apenas agradecer a Deus por você existir, pela mãe existir, por eu existir. Estamos começando a construção de uma casa. E isso, então, em outras palavras, são sementes que a gente está plantando, filho. Você espera um pouquinho, você vai ver, né? E ele conclui o relato dele dizendo, né, o quanto que a vida dele progrediu, prosperou, graças a essa convicção de que a retribuição a Deus em primeiro lugar, ele abre todas as portas da felicidade, da paz, do sucesso e da prosperidade. E ele concluiu esse bate-papo dizendo, hoje eu sou próspero, Enio, hoje eu sou próspero. Mas se hoje eu sou próspero, é porque eu não abri mão daquilo que eu tinha aprendido nas primeiras reuniões da Seitianoye, de que coloque Deus em primeiro lugar, faça a sua lição de casa, né? E graças a essa postura é que hoje, graças a Deus, nós estamos muito bem, né? Então isso é fantástico, Pretora. É incrível, né? Porque no olhar do preletor, né, do relato que o senhor compartilha agora com a gente, ele já tinha o olhar de que ele sempre foi próspero. Sim, sim. Sempre teve esse olhar. Essa é a profunda fé, acredito, a qual a Sutra Sagrada se refere. Ela fala dessa fé profunda dos apóstolos da missão sagrada. Sim. Talvez pudéssemos também, essa é uma questão importante, entender como que a gente alcança essa fé profunda, porque uma coisa é você olhar a sua carteira, o seu saldo bancário e falar, não tenho, e confundir esse momento com a infinita provisão. Onde a gente alcança essa fé profunda de que a provisão infinita existe aqui e agora? Não ri assim, preletor. Promete que o senhor vai responder, vai. Profundo é bom, viu? Eu cavo, tu cavas, ele cava. Não é bonito, mas é profundo, né? Vamos juntos, então. É que quando fala em fé, né, de uma maneira geral, e é uma palavra bonita, né? Fé. Mas de vez em quando a gente também dá uma escorregadinha, e essa fé não é essa fé profunda, não é essa fé verdadeira, que também usa esse termo também, né? Mas é mais uma superstição religiosa. E essa superstição, de uma certa forma, ela precisa de apoio, né? De alguma coisa assim, né? Não, você acredita? Eu acredito. Você é saudável? Sim, eu sou saudável, eu sou perfeito, né? Mas se alguém falar para ele que está doente, essa fé parece que já foi embora, porque parece que aquela fé ela estava embasada nisso. Você é rico, eu sou pobre. Claro que eu sou rico, olha quantas coisas eu tenho. Claro que eu sou pobre, eu não tenho nada, né? Então a gente se apoia em algumas coisas para dizer que eu tenho fé ou não tenho fé, baseado naquilo que eu tenho, algo palpável ou não palpável. Só que a Seitianoye, ela vai para um outro lado. E então vem essa fé profunda, ou essa fé verdadeira, né? Porque ela afirma no ensinamento, a Seitianoye, que Deus só criou o bem, né? No Gênesis está escrito que Deus criou o mundo e viu que era tudo muito bom. Será que ele se enganou quando ele disse isso? Acho que não, né? Não. Com certeza não, né, Yara? Com certeza não, né? Então, ele não ia criar a sua imagem e semelhança, alguém pobre, porque não teria como, se ele é a provisão infinita. Então, nós somos a provisão infinita. Mas a gente não consegue olhar para o nosso eu verdadeiro, ou para o nosso interior, ou para esse reino de Deus, porque a gente quer ver e contemplar com os olhos físicos. E aí a coisa pega, né? Porque aqui a gente se engana, né? E também ele é limitado. Só que a Seitianoye também, como praticamente todas as religiões, na hora das orações, manda cerrar os olhos, né? Fecha os olhos, posição de oração, por exemplo, né? E talvez a gente faz isso, de uma certa forma, só para não ficar vendo o lado externo mesmo, o fenômeno, para contemplar Deus, né? E essa fé verdadeira que a Seitianoye fala é que você é perfeito, o mundo é perfeito, e tudo aquilo que nós necessitamos já nos foi dado por Deus. E também está lá na Bíblia, né? Que vosso Pai que está no céu já lhe concedeu tudo, mesmo antes que vós peçais, né? Então tudo você já recebeu. Só que a gente não reconhece,
não utiliza, com isso não beneficia. Automaticamente a gente sofre as consequências dessa atividade muito inativa da nossa parte. Então, para quem está em casa, por exemplo, quer prosperar, a primeira postura que tem não é, bom, eu vou contribuir com a missão sagrada, eu vou doar para a missão sagrada, eu vou me se tornar dízimo na igreja tal, para ver se eu prospero. Aí já não é uma doação, né? Já é uma superstição, né? Quer se apoiar em alguma coisa para querer receber. Então, aí, querer fazer isso é um investimento, pode ter lucro, pode não ter lucro. Essa é a grande verdade, né? Mas quando você parte da ideia de que tudo que eu tenho, aliás, o que eu tenho? Eu estava lendo os livros da Seiichi Onoye, um deles esse aqui, né? A Chave da Provisão Infinita, esse vermelhinho aqui. Eu levei umas cacetadas, que nem diz a molecada por aí, que nunca apanhei tanto na minha vida lendo esse livro aqui, sabe? Fiquei até roxo, né? Aí eu comecei a analisar assim, o que eu tenho? Ai, Enio, você vai doar? Sim, eu vou doar. Ok, mas você vai doar o quê? Não, é isso aqui que eu tenho, esse valor. Mas aí, lendo o livro, na verdade, eu não tenho nada para doar. Aí eu comecei a pensar, o que é meu? Aí eu percebi que nem a vida que eu tenho é minha. Tudo é de Deus. Então, se é tudo de Deus, é você que doa, palhaço, né? Então, não é meu. Então, é Deus que doa, para Deus fazer as obras, né? Foi aí, então, que comecei a entender, falar, puxa vida, eu sou apenas, digamos assim, né? Mãos de Deus aqui nesse plano, para que se realize as obras nesse plano fenomênico. Mas tudo que passa por essas mãos, ou que entra nessas mãos, primeiro, ela não veio de A ou de B, e também não saiu de mim. Tudo é de Deus, né? E compreender isso é fantástico. Nossa, aqui a mente já vai fazendo reflexões. Então, quando eu estou caminhando é Deus, quando eu estou doando é Deus, quem está recebendo é Deus, quem está contribuindo é Deus. E é esse olhar que faz a diferença na nossa vida, né? Agora, eu acredito que tem uma passagem na Sutra Sagrada que gere certa curiosidade. E aí, meu papel aqui hoje de entrevistadora, vamos ver se eu tiro essa resposta do preletor. A Sutra menciona a Arca do Templo Matriz. Sim. É uma imagem ou é algo que existe de verdade? Como o tempo acabou, podemos deixar... Nós vamos conceder ao preletor, vamos lá, preletor, a Arca do... Não, na verdade, a gente até sabe, mas talvez o amigo está chegando agora na Seiichi Onoye, leu a Sutra, vai acompanhar a leitura da Sutra depois dessa entrevista, inclusive, e fique pensando o que é essa Arca do Templo Matriz. Tá. Todas as pessoas que se inscrevem na Missão Sagrada, como apóstolos da Missão Sagrada, como membros da Missão Sagrada, existem dois caminhos aí, né, preletora Yara? A primeira, a pessoa se inscreve, nós o denominamos como membro titular da Missão Sagrada. Só que o membro titular, ele pode também agregar, digamos assim, pessoas também para serem membros da Missão Sagrada como beneficiários. Por exemplo, você, Yara, pode se inscrever na Missão Sagrada, você é da Missão Sagrada e não tem a relação aqui, mas é certo que lá está os nomes das suas filhas também. Então, muitas das vezes, né, o pai, a mãe ou um adepto da Seiichi Onoye, ele se inscreve e coloca vários membros da Missão Sagrada lá na sua lista, digamos assim. E cada uma dessas pessoas, ou seja titular, ou não titular, ou beneficiário, preenche um registro. Eu ia trazer, esqueci, eu peço perdão, tá? É um registro onde vai ali, digamos assim, o nome da pessoa. E aonde ficam esses registros? Eles são preenchidos em duas vias. Uma vai para o templo de oração aqui na academia, não é bem na academia, né? É no terreno onde está instalado a Academia de Treinamento Espiritual no município de Ibiúna. Lá tem um templo de oração. Então, um desses registros vai para esse templo de oração, onde é realizado esta oração, a leitura da Sutra Sagrada Chuva e Néctar da Verdade, todos os dias 5 vezes, né? Às 6 da manhã, às 8, às 10, às 1 e às 3 da tarde. E também um desses registros, que são 2, vai lá para o Japão, que vai nessa arca. E a arca já dá uma ideia do que é uma arca, né? É um objeto, né? É um negócio que coloca as coisas, né? Vamos dizer assim, uma urna.
talvez fica mais fácil de entender, onde são depositados esses registros e também lá são realizadas as orações para essas pessoas que são membros da Missão Sagrada, que é uma forma que a Seitianoye tem também de agradecer essas pessoas por estarem colaborando na expansão da felicidade, da paz, da harmonia para o mundo todo. Que emoção saber de tudo isso. E para a gente fechar aqui a nossa rodada, porque de fato a gente está chegando ao momento da prática. Para quem que a gente pode ler essa Sutra Sagrada? Para quem a gente pode ler? Na verdade, ela diz, né, Sutra em louvor aos apóstolos da Missão Sagrada. Então, a leitura dessa sutra, ela é direcionada a esses membros, né, da Seitianoye, que se inscreveram na Missão Sagrada. Uns se inscreveram, outros foram inscritos por algumas pessoas que escreveram, né, ela na Missão Sagrada. Tem um horário determinado, eu falei agora, só para deixar claro, que no templo de oração, no caso aqui no Brasil, é determinado 5 horários por dia que são realizados. Eu, por exemplo, não faço isso exatamente todos os dias no mesmo horário. Eu trabalho hoje na Seitianoye do Brasil, estou fazendo um estágio lá na Superintendência da Missão Sagrada, e todos os dias, exatamente às 7h45, aliás, de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, todos nós colaboradores dessa superintendência lemos exatamente a Sutra Sagrada em louvor aos apóstolos da Missão Sagrada a todos os inscritos na Missão Sagrada aqui do Brasil e dos países Ibero-América e África Latina. Então nós lemos todos os dias. Tem muitos adeptos, mas muitos que lê todos os dias na sua casa, independente do horário. Um lê às 7, outro lê às 8, outro lê às 9, outro lê meio-dia, né? Então não tem um horário certo. Com relação, para quem que vai essa oração, entre aspas? Vai para os apóstolos da Missão Sagrada. Então, para você que se inscreveu ou vai se inscrever na Missão Sagrada, você recebe, em outras palavras, um caminhão dessa vibração, dessas vibrações, dessas palavras da verdade aqui da Sutra Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Preletor Enio, que alegria poder conversar com o senhor aqui nesse nosso encontro de cerimônias e práticas. Gostaria de falar alguma coisa para os amigos que nos acompanham antes de a gente ir para a prática em si? Agradecer bastante, Preletora Yara. Tem muitas pessoas que a gente sabe que o mundo passa por uma dificuldade hoje, né? Uns foram beneficiados, mas uma grande parte da população mundial sofreu as consequências do isolamento, do distanciamento, essas coisas todas. Mas é admirável, né, a postura desses apóstolos da Missão Sagrada, da Seitianoye, que mesmo diante dessa situação estão fazendo mensalmente a sua colaboração, né? E a colaboração da Seitianoye, eu disse logo no começo que nós não utilizamos a palavra dízimo, né? Usamos o apóstolo da Missão Sagrada, e o valor também que as pessoas colaboram é de acordo com a condição, claro, de cada um, né? Mas é impressionante, todos os meses eles estão lá fazendo a sua colaboração através do banco, por exemplo, e que cai aqui na conta da Seitianoye do Brasil. Então, muito obrigado a todos vocês, membros da Missão Sagrada, apóstolos da Missão Sagrada, que fielmente fazem essa grande obra na construção do paraíso terrestre. Muito obrigado. Coração cheio de amor, cheio de alegria, muito obrigada, Preletor Enio. Nós vamos agora passar à prática da leitura da Sutra Sagrada, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Muito obrigado. Então, agora vamos para a prática propriamente dita, mas antes da prática, só para quem está pela primeira vez aqui participando com a gente hoje, aqui está o quadro do Jisō. E esses ideogramas em japonês, a sua tradução está aqui, ó, imagem verdadeira. E o que é essa imagem verdadeira que a Seitianoye tanto fala, né, nas suas atividades, nas suas palestras, escrita também nas obras da Seitianoye? A imagem verdadeira é a perfeição criada por Deus. É o mundo perfeito criado por Deus, o mundo que Deus criou e viu que era tudo muito bom. E esse quadro do Jisō, que assim nós o denominamos na Seitianoye, não é um quadro de adoração, né? É aqui que acontece, tem que ter isso. Então não é um quadro de adoração da Seitianoye. Nós o temos praticamente em todas as sedes da Seitianoye,
para que então, através desse quadro, seja simbolizado a grande vida imanente no universo, a vida de Deus, que permeia todo o universo. Então, reverenciamos esse quadro não como um quadro, como um objeto material, mas simboliza a grande vida imanente no universo. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos iniciar a leitura da Sutra Sagrada, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. E quem está em casa também com a Sutra Sagrada, se puder nos acompanhar, por favor. Quem não tem ainda a Sutra, poderá talvez até ficar em posição de oração e acompanhar mentalmente comigo a leitura desta Sutra. Muito obrigado. Então, vamos lá? Uma reverência. Vamos realizar o canto evocativo de Deus, então, por gentileza, em posição de oração. Posição de oração, mãos justas postas, aqui diante do rosto, olhos cerrados. E pense em Deus, por favor. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Muito obrigado. Desfazer a posição de oração. Então agora faremos a leitura da Sutra Sagrada, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Então quem a tiver em mãos poderá acompanhar também fazendo essa leitura. Os demais que não têm a Sutra, se puderem ficar em posição de oração, por favor, mas fiquem à vontade. Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Deus, Criador do Universo, vendo os sofrimentos da humanidade, manifestou como expediente sua sagrada imagem e abriu as portas do amplo lar de misericórdia, o qual se chama Seichonoye. Sua finalidade é despertar todos os homens para a verdade. Não haverá nenhum ente humano celestial que nele não entre, seja qual for o seu credo. Este amplo lar de misericórdia, transcendendo todo e qualquer sectarismo religioso, extingue os sofrimentos e erros de toda a humanidade e a torna imaculada. Especialmente os que não só almejam graças para si, mas que espontaneamente oferecem a Deus recintos tais como os auditórios, edifícios, templos ou academias necessários para conduzir os homens à salvação, ou que, conscientizando a sagrada missão para a qual foram escolhidos por Deus, tornam-se voluntariamente membros da missão sagrada e se dedicam à salvação dos semelhantes antes mesmo de alcançarem a própria salvação. Esses são os que se elevam ao grau de apóstolo e seus méritos constituirão o fator básico para a esterilização da livre imagem verdadeira à imagem perfeita. Quando se manifestar a livre e perfeita imagem verdadeira, tanto a própria pessoa como seu próximo alcançarão automaticamente a iluminação, cujos benefícios atingirão todos os seres animados e inanimados sem exceção. Mesmo que desde remoto passado haja uma família acúmulo de causas kármicas maléficas impedindo a iluminação, se um de seus membros conscientizar a sagrada missão e se elevar ao grau de apóstolo, a graça preencherá o universo infinito e será extinto todo o karma maléfico de cada um dos familiares, parentes consanguíneos e parentes afins. Logo, é óbvio que extinguirá o karma maléfico dos próprios apóstolos da missão sagrada, que, abraçando a sagrada missão, assumiram o compromisso de dedicar sinceramente toda a sua vida à salvação da humanidade, oferecendo trabalho físico, dedicação mental e contribuição monetária. Com profunda reverência a eles, depositamos seus registros espirituais na arca do templo matriz, consagramos-los a Deus e lhes dedicamos a leitura da Sutra Sagrada. A imagem verdadeira dos apóstolos da missão sagrada é divina e seu futuro também o será infalivelmente. Mesmo após cumprirem sua missão e deixarem este mundo, seus espíritos continuarão recebendo a ampla orientação misericordiosa de Deus,
assimilarão a verdade de modo ainda mais profundo e certamente atingirão o estado divino. O mérito de oferecer trabalho físico, dedicação mental e contribuição monetária é o mais nobre e mais sublime, e o provaram Cristo, Buda e todos os iluminados. Vós sois filhos de Deus e, devotando-se ao trabalho apostolar imbuído do propósito de salvar o próximo, alcançarão o diamantino e indestrutível estado de iluminação. Ó Deus, derramando vossa bênção, tornai ainda mais profunda a fé dos apóstolos da missão sagrada, fazei-os manifestar a milagrosa força divina e permiti que os benefícios desta força atinjam todos os cantos do universo. Muito obrigado, muito obrigado. Posição de oração, por favor. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Desfazer a posição de oração. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. E assim encerramos a leitura da Sutra Sagrada, Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos, por acompanharem aqui o nosso conteúdo de cerimônias e práticas. Para nós, uma grande alegria tê-los conosco. Quarta-feira que vem, a partir das 14 horas, conteúdo novo disponível para todos os senhores. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.